Vamos lá, vamos dar continuidade à leitura da Lei 6.404 de 1976. Dando início aqui ao artigo 103, parágrafo único. As dúvidas suscitadas entre o acionista ou qualquer interessado e a companhia, o agente emissor de certificados ou a instituição financeira depositária das ações escriturais a respeito das averbações ordenadas por esta lei, ou sobre anotações, lançamentos ou transferências de ações, partes beneficiárias, debêntures ou bônus de subscrição, nos livros de registro ou transferências, serão redimidas pelo juiz competente para solucionar as dúvidas levantadas pelos oficiais dos registros públicos, excetuadas as questões atinentes à substância do direito. Responsabilidade da companhia. Artigo 104. A companhia é responsável pelos prejuízos que causar aos interessados por vício ou irregularidades verificadas nos livros de que tratam os incisos 1 a 3 do artigo 100. Do artigo 100, né? Pronto. Parágrafo único. A companhia deverá diligenciar para que os atos de emissão e substituição de certificados de transferências e averbações nos livros sociais sejam praticados no menor prazo possível, não excedente do fixado pela Comissão de Valores Mobiliários, respondendo perante acionistas e terceiros pelos prejuízos decorrentes de atrasos culposos. Exibição dos livros. Artigo 105. A exibição por inteiro dos livros da companhia pode ser ordenada judicialmente sempre que, a requerimento de acionistas que representem pelo menos 5% do capital social, sejam apontados atos violadores da lei ou do estatuto, ou haja fundada suspeita de grave irregularidade praticadas por qualquer dos órgãos da companhia. Deixa eu tentar aumentar mais aqui. Pronto. Acho que fica melhor assim. Vamos lá, artigo 103, 104. Capítulo 10. Acionistas. Seção 1. Obrigação de realizar o capital, condições e mora. Artigo 106. O acionista é obrigado a realizar, nas condições previstas no Estatuto ou no boletim de subscrição, a prestação correspondente às ações subscritas ou adquiridas. Parágrafo 1º. Se o Estatuto e o boletim forem omissos quanto ao montante da prestação e ao prazo ou data do pagamento, caberá aos órgãos da administração efetuar chamada mediante avisos publicados na imprensa, por 3 vezes no mínimo, fixando prazo não inferior a 30 dias para o pagamento. Parágrafo 2º. O acionista que não fizer o pagamento nas condições previstas no Estatuto ou boletim ou na chamada, ficará de pleno direito constituído em mora, sujeitando-se ao pagamento dos juros, da correção monetária e da multa que o Estatuto determinar, esta não superior a 10% do valor da prestação. Acionista remisso. Artigo 107. Verificada a mora do acionista, a companhia pode, à sua escolha, 1. Promover contra o acionista e os que com ele forem solidariamente responsáveis, artigo 108, processo de execução para cobrar as importâncias devidas, servindo o boletim de subscrição e o aviso de chamada como título extrajudicial nos termos do Código de Processo Civil, ou 2.
mandar vender as ações em bolsa de valores por conta e risco do acionista. Parágrafo 1º. Será havida como não escrita relativamente à companhia qualquer estipulação do estatuto ou do boletim de subscrição que inclua ou limite o exercício da opção prevista neste artigo, mas o subscritor de boa-fé terá ação contra os responsáveis pela estipulação, para haver perdas e danos sofridos, sem prejuízo da responsabilidade penal que no caso couber. Parágrafo 2º. A venda será feita em leilão especial na Bolsa de Valores do lugar da sede social ou, se não houver, na mais próxima, depois de publicado aviso, por 3 vezes, com antecedência mínima de 3 dias. Do produto da venda serão deduzidos as despesas com a operação e, se previsto no estatuto, os juros, correção monetária e multa, ficando o saldo à disposição do ex-acionista, na sede da sociedade. Parágrafo 3º. É facultado à companhia, mesmo após iniciada a cobrança judicial, mandar vender a ação em bolsa de valores. A companhia poderá também promover a cobrança judicial se as ações oferecidas em bolsa não encontrarem tomador ou se o preço apurado não bastar para pagar os débitos do acionista. Parágrafo 4º. Se a companhia não conseguir, por qualquer dos meios previstos neste artigo, a integralização das ações, poderá declará-las caducas e fazer suas as entradas realizadas, integralizando-as com lucros ou reservas, exceto a legal, se não tiver lucros e reservas suficientes. Terá o prazo de 1 ano para colocar as ações caídas em comício, findo o qual, não tendo sido encontrado comprador, a Assembleia Geral deliberará sobre a redução do capital em importância correspondente. Responsabilidades dos alienantes. Artigo 108. Ainda quando negociadas as ações, os alienantes continuarão responsáveis, solidariamente com os adquirentes, pelo pagamento das prestações que faltarem para integralizar as ações transferidas. Parágrafo único. Tal responsabilidade cessará em relação a cada alienante, no fim de 2 anos, a contar da data da transferência das ações. Seção 2. Direitos essenciais. Artigo 109. Nem o Estatuto Social, nem a Assembleia Geral poderão privar o acionista dos direitos de 1. Participar dos lucros sociais. 2. Participar do acervo da companhia, em caso de liquidação. 3. Fiscalizar, na forma prevista nesta lei, a gestão dos negócios sociais. 4. Preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos artigos 171 e 172. 5. Retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta lei. Parágrafo 1º. As ações de cada classe conferirão iguais direitos aos seus titulares. Parágrafo 2º. Os meios, processos ou ações que a lei confere ao acionista para assegurar os seus direitos não podem ser eludidos pelo Estatuto ou pela Assembleia Geral. Parágrafo 3º. O Estatuto da Sociedade pode estabelecer que as divergências entre os acionistas e a companhia ou entre os acionistas controladores e os acionistas minoritários poderão ser solucionadas mediante arbitragem, nos termos em que especificar. Seção 3.
Direito de voto. Disposições gerais. Artigo 110. A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo 1º. O Estatuto pode estabelecer limitação ao número de votos de cada acionista. Parágrafo 2º revogado. Artigo 110-A. É admitida a criação de uma ou mais classes de ações ordinárias com atribuição de voto plural, não superior a 10 votos por ação ordinária. 1. Na companhia fechada e 2. Na companhia aberta, desde que a criação da classe ocorra previamente a negociação de quaisquer ações ou valores mobiliários conversíveis em ações de sua emissão em mercados organizados de valores mobiliários. Parágrafo 1º. A criação de classe de ações ordinárias com atribuição do voto plural depende do voto favorável de acionistas que representem 1. Metade, no mínimo, do total de votos conferido pelas ações com direito a voto e 2. Metade, no mínimo, das ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito, se emitidas, reunidas em assembleia especial convocada e instalada com as formalidades desta lei. Parágrafo 2º. Nas deliberações de que trata o parágrafo 1º deste artigo, será assegurado aos acionistas dissidentes o direito de se retirarem da companhia mediante reembolso do valor de suas ações nos termos do artigo 45 desta lei, salvo se a criação da classe de ações ordinárias com atribuição de voto plural já estiver prevista ou autorizada pelo Estatuto. Parágrafo 3º. O Estatuto Social da Companhia, aberta ou fechada, nos termos dos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, poderá exigir quórum maior para as deliberações de que trata o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. A listagem de companhias que adotem voto plural e a admissão de valores mobiliários de sua emissão em segmento de listagem de mercados organizados sujeitar-se-ão à observância das regras editadas pelas respectivas entidades administradoras, que deverão dar transparência sobre a condição de tais companhias abertas. Parágrafo 5º. Após o início da negociação das ações ou dos valores mobiliários conversíveis em ações, em mercados organizados de valores mobiliários, é vedada a alteração das características de classe de ações ordinárias com atribuição de voto plural, exceto para reduzir os respectivos direitos ou vantagens. Parágrafo 6º. É facultado aos acionistas estipular no Estatuto Social o fim da vigência do voto plural, condicionado a um evento ou a termo, observado o disposto nos parágrafos 7º e 8º deste artigo. Parágrafo 7º. O voto plural, atribuído às ações ordinárias, terá prazo de vigência inicial de até 7 anos, prorrogáveis por qualquer prazo desde que 1. Seja observado o disposto nos parágrafos 1º e 3º deste artigo para aprovação da prorrogação. 2. Sejam excluídos das votações os titulares de ações da classe cujo voto plural se pretende prorrogar. E 3. Seja assegurado aos acionistas dissidentes, nas hipóteses de prorrogação, o direito previsto no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 8. As ações de classe com voto plural serão automaticamente convertidas em ações ordinárias sem voto plural na hipótese de... No próximo vídeo eu dou continuidade.